Olá, louvado seja Deus, que bênção, né? Chegamos no vídeo de número 622 e através desse vídeo eu quero deixar aqui registrada a leitura do Salmo de número 78. Esses salmos são 72 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Maravilhas que fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como os grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo-lhe carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu, e se inclinou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandaram as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes deram do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar, e fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Contudo isso ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso, consumiu os seus dias na vaidade e seus anos de angústia. Quando os matava, então o procuravam e voltavam de madrugada, buscavam a Deus. Quando os matava, então o procuravam e voltavam de madrugada,
buscavam a Deus. E se lembraram de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar. E converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de mosca que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre ele o ardor da sua ira, furou indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E os trouxe até ao termo de seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente com seus pais, como seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desemparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram em espada e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. E o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. Aleluia, louvado seja Deus. Salmo de número 78 é um poema didático de Asaf que relata a história de Israel para ensinar às futuras gerações. Ele contrasta a fidelidade
paciência e o cuidado inabalável de Deus com a constante rebeldia, incredulidade e ingratidão do povo, servindo como um alerta para que não se repitam os mesmos erros. Bem, esses 72 versículos podem ser assim divididos. Primeiro, versículo 1 ao 8, o propósito do ensino. Um chamado para que a geração presente não esconda os feitos gloriosos de Deus, mas os ensine aos filhos. O objetivo é que a próxima geração coloque sua esperança em Deus e obedeça os seus mandamentos, evitando a teimosia dos antepassados. Versículos 9 ao 64, o relato histórico e a rebeldia. Um panorama dos milagres de Deus e da teimosia humana. Asaf destaca as maravilhas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a provisão do deserto, água e maná. Em contraste, o povo respondeu com murmurações, esquecimento e tentou a Deus no deserto, o que resultou em severas disciplinas divinas. Versículos 65 ao 72, a graça e a escolha de Davi. A conclusão mostra a misericórdia de Deus que não destruiu seu povo. Ele rejeita a liderança infiel, Efraim / Siló, e esconde Judá, estabelecendo Davi, um homem segundo o seu coração, para pastorear e liderar Jacó com integridade e habilidade. A aplicabilidade desse salmo nos nossos dias atuais. Legado e transmissão da fé. Os pais e a igreja têm a responsabilidade intransferível de ensinar as crianças e jovens. Não basta apenas ir aos cultos, é preciso cultivar o diálogo diário sobre os valores, princípios, os feitos maravilhosos de Deus na história e na vida familiar. Memória contra a incredulidade. Asaf ensina que os cristãos não devem esquecer as bênçãos e os livramentos do passado, especialmente nos momentos de crise atual. Lembrar do que Deus já fez gera confiança para enfrentar a adversidade ou as adversidades sem murmurar ou se desesperar. Lidar com a graça de Deus. O texto lembra que mesmo diante das falhas humanas e quedas, o caráter de Deus continua sendo marcado pela compaixão. Em vez de se afastar dele por culpa ou rebeldia, o cristão é encorajado a buscar o perdão e restaurar a comunhão com Deus. Aleluia! Fica então a leitura desse belíssimo Salmo 78. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Mangela. Te amo em Cristo Jesus. I love you em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.